Uau, uau, que palavra tão abençoada. Aliás, fomos já tão abençoados nesta noite, com a palavra da minha querida esposa, nos desafiando a amar e servir de todo o coração. E agora com essa palavra também do pastor Paulo Mazzoni. E quando ele pediu para levantar as mãos, quem crê que tiveram um upgrade, eu fiz questão de olhar e vi praticamente todo mundo com as mãos levantadas. E eu senti o seguinte, que eu não tenho dúvida alguma que essa mensagem da pastora Andréia e do pastor Paulo vieram direto do céu para nós. E é interessante, escuta bem, quantos de nós, infelizmente, temos sido aquele tipo de pessoa crítica, vê os defeitos, vê as falhas, mas não faz nada para ajudar os doentes, os necessitados, os deprimidos, as pessoas que estão tão precisando de ajuda, a gente não faz nada. E outros de nós não criticamos, nós temos boa atitude, mas também não fazemos nada, somos aquela multidão que só quer ficar aprendendo, engordando, ouvindo Jesus. Então esse desafio foi tão precioso, mas a minha mensagem, eu quero voltar e dizer o seguinte, porque nós fizemos o passo correto, na direção correta. Eu quero um upgrade, eu estou sendo agora daqueles que ajudam os necessitados, fantástico. Mas agora, a minha palavra, eu quero trazer e cavar fundo na motivação do coração. Porque se você quer ser esse tipo de pessoa tão preciosa que o pastor Paulo Mazzoni nos ensinou, as pessoas que ajudam os outros, qual é o tipo de coração que devemos ter para poder ser esse tipo de pessoa, que não é egoísta, que pensa primeiro nos outros, pensa primeiro no reino de Deus, que não quer só ficar engordando espiritualmente, mas que quer ajudar os outros. Qual é o tipo de pessoa que é assim? É alguém que vigiou a motivação do coração. Então é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, uma mensagem que eu estou intitulando Vigiando a Motivação do Coração. Vigiando a motivação do coração. Já pode colocar o tema aí no slide, tá certo? Agora, deixa eu lhe perguntar algo aqui muito importante. Por que líderes, tantos líderes, pastores titulares, pastores auxiliares e também muitos líderes de célula começam tão bem, estão tão empolgados, sendo tão grandemente usados por Deus e acabam depois se desanimando, quase não fazendo mais nada para Deus, alguns até com espírito crítico, só veem os defeitos, alguns até se rebelam, até falam mal das coisas de Deus, outros até caem em pecado, adultério. Por que isso? Por que uma grande porcentagem de líderes cristãos tão apaixonados por Jesus, que estavam ganhando tantas almas, agora não estão ganhando nenhuma alma, não estão liderando nenhuma célula, estavam tão apaixonados antes? O que aconteceu? Eu acredito que é bem provável que a razão principal é porque não vigiaram a motivação do coração. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. O diabo não tem truque novo, e com certeza, um dos truques principais que o diabo tem para arrebentar com os líderes cristãos é quando eles não vigiam a motivação do coração. Por isso que eu digo, a raiz, talvez, toda vez de que você vê um líder espiritual ter problemas, cair em pecado, se desmotivar, não querer mais trabalhar nas células, a raiz talvez, toda vez, está na motivação do coração. Provérbios
4:23 diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós vamos ver um exemplo na Bíblia de um homem que infelizmente não vigiou a motivação do coração, e nós vamos aprender através da vida dele princípios profundos que a Bíblia ensina de como podemos vigiar a motivação do nosso coração. Esse homem que eu me refiro é o rei Saul. E quando você ouve falar do rei Saul, você que conhece um pouco a Bíblia, você já pensa talvez muito negativamente: um homem muito errado, fez muita coisa errada, um homem que foi rejeitado por Deus. Mas nós esquecemos muitas vezes que ele teve um começo tão brilhante, tão maravilhoso, e por muitos anos ele foi um exemplo. Tudo indica que, pelo menos por alguns anos, de um homem de Deus muito santo, muito dedicado a Deus. Veja bem esse texto em 1 Samuel 9, a partir do versículo 2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul. Estamos falando do pai de Saul. O pai de Saul, o nome dele era Quis. Olha que fala sobre esse Saul: um moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Então era um homem muito bonito, muito atraente, tá? Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. O nome do pai dele era Quis. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar jumentas. E a primeira coisa que nós vemos sobre Saul, que ele era um homem obediente, ele era um filho obediente ao seu pai. E ele foi, o pai mandou: procura as jumentas, e ele foi com o auxiliar, com o empregado lá, para procurar as jumentas. Por que ele foi procurar jumentas? Porque ele quis. Continuando a leitura. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Olha só, a segunda coisa que nós vemos sobre ele: não somente era um filho obediente ao seu pai, ele era sensível às emoções do seu pai. Depois de procurar uns 3 dias as jumentas e não encontrar, ele falou para o auxiliar dele, para o moço, para o empregado, ele falou: vamos voltar, porque meu pai agora não está nem mais preocupado com as jumentas, está preocupado conosco, que nós nunca mais voltamos para casa, vamos voltar. Aí o moço responde, ele lhe disse: nessa cidade há um homem de Deus e é muito estimado, tudo quanto ele diz sucede, vamos agora lá mostrar-nos porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar o homem de Deus, que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que eu tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Então quando Saul disse: vamos voltar, o moço ele falou: não, nós estamos bem pertinho aqui da cidade onde mora o grande profeta Samuel, vamos lá pedir ajuda dele, ele vai poder nos revelar onde estão as jumentas perdidas. E o Saul falou assim: poxa, mas eu não queria lá, sem dar uma oferta para esse homem de Deus. Então não era porque estava comprando nenhum tipo de profecia, não, é só porque ele valorizava os homens de Deus e ele queria dar uma oferta. Então você vê mais uma vez um coração maravilhoso, um coração quebrantado, um coração que queria abençoar o homem de Deus. E o servo dele falou assim: não, mas eu tenho um dinheirinho aqui e nós vamos poder dar uma oferta para ele. Aí o Saul falou: legal. E eles foram então reunir com o profeta Samuel. Aí o profeta Samuel vem, recebe eles e fala um monte de coisas. Olha algumas coisas que o profeta Samuel falou para eles aqui a partir do versículo 20. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então o profeta Samuel falou assim: fique tranquilo, as jumentas já foram encontradas. Mas aí o profeta Samuel veio com uma surpresa muito grande e disse: olha, Saul,
Para você e para sua família está todos os tesouros e as honras de Israel preparado. Que surpresa! Que surpresa! Então olha a resposta de Saul. Ele diz: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Mais uma vez nós vemos um homem humilde, quebrantado. Ele não está tendo humildade falsa, não, é uma humildade honesta. Benjamim realmente era a menor tribo, a família dele era a menor família da tribo. Ele falou: quem sou eu? Eu sou um menino de uma família pequena, na tribo menor que existe. Quem sou eu? Por que o senhor está falando com essas palavras para mim? Mas o profeta Samuel, realmente, olha o que ele fez, capítulo 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então agora ele é ungido, o rei, ungido do Senhor. Então nós vemos um homem quebrantado, um homem espiritual, um homem humilde, um homem obediente ao seu pai, um homem sensível, um homem que honrava os homens de Deus, e um homem agora ungido do Senhor. E olha versículo 6: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. E olha a continuação, versículo 9 a 10. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Então nós vemos agora um homem não só ungido, um homem cujo coração foi mudado, transformado, um homem apaixonado por Deus, um homem que profetiza, um homem apossado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, quando ele e o servo chegam na casa deles, a parentela está tudo preocupada. Já fazia 3 dias que o filho deles, não tinha chegado, e estão tudo preocupados. Quando o Saul e o auxiliar chegam em casa, toda a família vem. Eles estão tão aliviados, tão felizes. E aí o tio de Saul, olha só, versículo 14, o tio de Saul, ele pergunta a ele e ao seu moço: aonde fostes? Ele respondeu: nós fomos buscar jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, que é o que vos disse o grande profeta Samuel? O que ele disse para vocês? Respondeu Saul a seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Olha só o coração desse cara. O profeta Samuel não só falou: as jumentas vão encontrar, ele falou: você vai se tornar o rei dessa nação. Mas quando o tio pergunta: o que o profeta falou para você? Olha a humildade dele. Ele só falou: o profeta falou que as jumentas foram encontradas. Ele não contou a outra parte. Quando eu li isso, eu pensei: eu tenho muito que crescer. Porque honestamente, se fosse eu acho que quando o tio perguntasse assim: o que é que o profeta falou? Bem, eu não ia nem te dizer, mas já que você está perguntando, ele falou que eu ia ser o rei, sobre Israel. Eu acho que minha carne ia querer falar isso com toda honestidade. Mas esse homem foi tão humilde que ele falou: não, o profeta ele não falou só, ele falou: o profeta nos contou que as jumentas foram encontradas. Que humildade. Agora olha o versículo 22 em diante. Deixa eu explicar o contexto aqui. Chegou o dia para agora o profeta Samuel anunciar para toda a nação de Israel quem seria o novo rei, o primeiro grande rei de Israel. Então eles se ajuntaram, todas as autoridades e as famílias de Israel, e lá, buscando a Deus, eles foram tirando sorte diante de Deus, porque naquela época o Espírito Santo não vinha e morava dentro das pessoas para dirigi-los. Hoje a Bíblia fala em Romanos 8, versículo 14 e 16, que os que são guiados pelo Espírito de Deus, que são filhos de Deus. Mas naquela época era por essa forma, de lançar sortes. Então lançaram sortes, e deu em cima da tribo de Benjamim, depois deu em cima da família de Quis,
e aí deu em cima do filho de Quis, que se chamava Saul. E aí eles então tornaram a perguntar, porque eles falaram: Saul, você que foi escolhido para ser o rei, vem aqui na frente. E não veio. Vem aqui na frente. E não veio. Então perguntaram ao Senhor: se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Agora, por que estava escondido entre a bagagem? Só ficava na bagagem lá quem estava trabalhando como voluntário, como servo, como alguém que estava ajudando. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala que os que desempenham bem o diaconato, eles alcançam para si justa preeminência e uma fé intrépida. Diaconato é que cuida de coisas, segura uma placa, serve, ama, ajuda os pobres, esses. Deus sempre chama os seus maiores príncipes, que estão entre a bagagem, ajudando, trabalhando. Você pode ver que o Davi estava na bagagem, quando ele estava lá cuidando da bagagem, e cuidando e levando o queijo para os seus irmãos, quando Deus o usou para matar o Golias. Sempre é entre a bagagem que Deus escolhe os seus grandes homens de Deus. Quem cuida bem das coisas de Deus, limpando o piso, varrendo, cuidando, amando as pessoas, servindo, ajudando os pobres. Se você for fiel no pouco, Deus te fará fiel sobre o muito. Quando você é fiel servindo e cuidando de coisas, Deus vai te colocar servindo e cuidando de multidões para a glória de Jesus. Saul estava lá, servindo com amor, com excelência, trabalhando lá na bagagem. Tudo indica que ele estava lá trabalhando como voluntário, servindo. E Deus falou: ele está lá na bagagem. Foram lá e pegaram ele, correram e tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto, e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima, né? Aquele homem bonito, né? Se você pode imaginar, né? Pensa, olha, mais ou menos assim, tá? Então, brincadeira. Então disse Samuel a todo o povo: vedes e a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Também Saul se foi para sua casa. Olha só, ele acabou de ser agora declarado publicamente o rei. O que ele fez? Ele foi para sua casa. Não falou: não, agora que eu sou rei, vocês vão fazer isso e vão fazer aquilo. Não, ele foi para sua casa. Olha a humildade dele. Foi para sua casa, Gibeá. E foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial quer dizer os filhos daquele que não presta para nada, como se fossem os filhos do diabo, disseram: como poderá esse homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Deixa eu te falar uma coisa. Os homens que são verdadeiramente humildes e quebrantados, eles são desprezados pelos filhos de Belial. Porque os filhos de Belial querem um dominador, querem um ditador, querem alguém orgulhoso, arrogante, governando sobre eles. Os homens de Belial, os homens que não prestam para nada, eles desprezam os líderes humildes, os líderes quebrantados, os líderes espirituais, os líderes que dão sua vida para o rebanho. E esses homens de Belial desprezaram ele. Esse cara, quem é ele? Nunca vai conseguir nos liderar. Olha o jeito dele, porque ele era humilde, porque ele era quebrantado. E desprezaram ele. Mas olha a reação de Saul. Ele agora era rei, podia mandar executar aqueles homens. Mas o que ele fez? Porém Saul se fez de surdo. Olha só que qualidade linda. Se fez de surdo. Ignorou. Eu imagino que ele deve ter até pensado assim: eu até dou razão para esses homens, eu também não me acho matéria para fazer um rei. Quem sou eu? Eu até dou razão para eles. Isso me fez lembrar uma vez que o meu irmão Timóteo estava falando comigo, um grande homem de Deus, pastor lá no Japão. Mas eu conversando com ele, ele falou: Eibe,
Quando as pessoas estão falando mal de você, só dê glória a Deus que eles não sabem tudo sobre a sua vida. E eu penso, é verdade. Quando estão falando mal de mim, mesmo que talvez estejam mentindo em algumas áreas, mas tem tantas áreas da minha vida que no passado já falhei, já pisei tanto na bola. Quem sou eu? E eu tenho certeza que o rei Saul, mesmo sendo rei agora, poderoso sobre Israel, ele se fez de surdo, até porque ele deve ter pensado: não, eu entendo esses homens me desprezarem, eu também talvez desprezaria um líder desse. Então olha que humildade, que coisa linda. Agora veio o primeiro grande desafio do rei Saul. Por que eles queriam um rei? Eles queriam um rei para liderá-los nas grandes batalhas e guerras contra invasores, contra outras nações que queriam derrotá-los. Então veio agora o grande desafio, o primeiro grande desafio do rei Saul, uma grande guerra que ele tinha que liderar o povo. Agora olha, versículo 11 do capítulo 11. Sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Onde estão aqueles filhos de Belial? Trazei-os para que os matemos, porque agora a gente sabe que nós temos um rei poderoso mesmo. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Não foi eu que salvou, foi o Senhor. Olha que nobreza. Ele falou: não, eu perdoo aqueles homens, ninguém vai ser morto, porque quem deu a vitória não foi eu, não foi o rei Saul, foi o Senhor. Eu acho que o profeta Samuel ficou tão feliz com o discípulo dele, sorriu. E aí Samuel fala assim: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Olha que simplicidade. Você sabe como os israelitas fazem aquelas danças judaicas, e ele lá dançando no meio deles, se alegrando, como um homem lá no meio deles. Que coisa linda. Agora, a triste realidade, gente, que esse homem que começou tão bem, teve um final tão trágico. Você sabe que ele no final ficou endemoniado, e ele foi um suicida. Foi muito triste. Como que um grande homem de Deus, que começou tão bem, podia terminar endemoniado e suicida? Como? Vitórias e elogios inflaram o ego e sutilmente mudaram a direção do coração do rei Saul. Em outras palavras, foi desfocado a motivação do coração de Saul. Veja essa história muito interessante em 1 Samuel, a partir do versículo 17 do capítulo 15. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Antes de continuar a leitura, deixa eu só te dar o contexto aqui. Agora houve um outro desafio, onde Deus mandou matar todo mundo dessa vez, porque aquelas gerações iam perpetuar muitas maldições para toda a humanidade. Então, para salvar a humanidade e a terra daquelas maldições horríveis, porque esse povo, eles estavam sacrificando os seus filhos e matando e queimando os seus filhos nos altares, e aquela maldição ia ficar se perpetuando, porque Jesus não havia morrido e ressuscitado ainda pelos pecados das pessoas. Então, para poder evitar a maldição de acabar com toda a humanidade, Deus falou: então isola e mata todo mundo. Tem que matar todo mundo, inclusive os animais. Até os animais estavam apodrecidos. Tinha que matar todos os animais e todos os seres humanos daquela coisa. Então Saul foi e obedeceu quase tudo. O povo chegou e falou assim: sei, Saul, para que matar todos esses animais? Tem alguns animais que são o que os judeus chamam animais puros, que podem ser sacrificados
para Deus. Olha, ovelhas, bois, carneiros. Então vamos separar esses animais. Eles vão morrer de qualquer forma, mas nós vamos sacrificar para Deus, porque aí nós não temos que pegar dos nossos animais para sacrificar para Deus. E tem mais, Saul, todo o resto pode matar. E Saul falou, todo o resto quase, só o rei que não. Por quê? Porque naquela época o rei saboreava o prazer, que eles tinham esse costume, depois de derrotar um outro rei, eles colocavam o rei derrotado no chão, em correntes, e o rei vitorioso colocava o pé em cima da cabeça dele e erguia a espada, e todo o povo gritava e ia ao delírio. Então Deus falou para matar todos. Ele matou todos os seres humanos, exceto o rei, porque ele queria ter ainda esse prazer, esse delírio. Agora, veja bem, Samuel vem, o discipulador dele, o líder dele, o profeta, vem e detona de uma forma que parece até dura demais, com toda honestidade, parece que ele está sendo duro demais. Olha o que o Samuel diz. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul, pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, mas todos os outros amalequitas eu os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal, viu? É para oferecer para teu Deus aí, viu, Samuel? Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como olha, chama o cara de rebelde. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Gente, com toda honestidade, parece que o discipulador aqui pegou pesado demais. O homem está arrependendo, está pedindo perdão, e ele fica, não, e não vai, e pronto. Vamos pensar, parece que ele está sendo duro demais. Agora escuta bem, aqui está o segredo. Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Escuta bem que eu vou dizer aqui está o princípio. Se você não vir isso, talvez você não vai entender todo o princípio. O Saul, vitória após vitória, o povo elogiando, aplaudindo, ele começou a criar um apetite mórbido para as glórias, para as honras. Ele começou a querer isso. Veja os próximos versículos agora, olha só. Então disse Saul, pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Escuta bem, preste bem atenção. Eu vou ficar lendo, mas antes de eu ficar lendo, escuta bem, isso aqui é muito profundo. O Saul, vitória após vitória, elogios, aplausos, porque quando o Saul primeiro começou a ser rei de Israel, ele só pensava uma coisa: eu quero fazer isso para a glória de Deus, para ajudar a minha nação, para servir o povo e para servir a Deus. Então a motivação dele era pura.
tudo indica que era muito pura. Mas na medida que os elogios vieram, a glória veio, a honra, ele continuou fazendo para a glória de Deus, mas também para a glória dele. Aos poucos, a motivação do coração dele começou a ficar desfocado. Agora ele fazia as coisas para a glória de Deus, mas também para a glória dele. E escuta bem, muitos de nós, pastores, supervisores, líderes de célula, caímos nesse mesmo erro. Porque no começo, quando você começa a ganhar vidas para Jesus, cuidar daquelas vidas, você é um daqueles que carregam a maca e ajuda a pessoa a conhecer Jesus, e ela é curada, ela é transformada, a família dela é transformada, e todo mundo aplaude e louve a Deus. Você nem quer que falem em seu nome. Não, você fica até feliz, você está tão feliz, porque você não está fazendo para a sua glória, você está fazendo só para a glória de Deus, e só por amor e paixão por vidas. No começo é assim, é só pela glória de Deus. Mas de tanto elogio, de tantos supervisores falarem, esse líder de célula já multiplicou tantas vezes, esse aqui já fez isso, esse já fez aquilo, aos poucos, se a gente não tiver cuidado, eu já caí nessa, se a gente não tiver cuidado, nosso coração, que estava fazendo só para a glória de Deus, agora a gente está na obra querendo multiplicar células, mas não é só para a glória de Deus, é um pouco para a nossa glória também. Então quando as pessoas elogiam, falam, a célula dele já multiplicou 3 vezes, aí você fala assim, amém, glória a Deus, mas no fundo você pensa, poxa, você não viu nada, minha célula vai multiplicar muito mais vezes, aí que eles vão ver mesmo. Está um silêncio nessa igreja presbiteriana. Escuta bem. Isso é muito sério. Isso já aconteceu quantas vezes comigo. Tive que arrepender profundamente, porque a motivação do meu coração não estava mais certa, não estava tão puro. Por isso que gera essas atitudes de multidão que bloqueiam os outros querendo ver Jesus, que gera uma atitude crítica, porque não vigiou a motivação do coração. E aí, quando o Saul disse, não, Samuel, tudo bem, eu pequei, mas Samuel, me honra agora diante das autoridades, estão tudo esperando lá, Samuel, agora é o meu momento, Samuel, você não vai tirar esse momento, se eu chegar lá sem você, eu vou estar descreditado, você tem que estar comigo, porque nós vamos lá, nós vamos fazer a adoração, tudo certinho, eu vou pegar o rei, vou pôr o pé na cabeça dele, vou levantar, tudo aquilo, Samuel, você tem que ir, Samuel, honra-me agora. Eu imagino que Samuel olhou para ele e pensou assim, é isso que é importante para você, né? Não é obedecer a Deus, não é fazer a vontade de Deus, não é paixão por vidas mais. O que é importante para você é você aparecer, você ser o importante. Então, que se é isso que é importante para você, eu vou fazer, então eu vou, porque Samuel já vinha falando há muito tempo, eu não vou com você, eu não vou, querendo que ele se arrependesse de coração, mas em vez dele arrepender, que ele não arrependeu. Samuel falou, então, se é isso que é importante, então eu vou com você. Olha só que a Bíblia fala, então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. E olha o versículo 35, nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. É muito sério, é muito sério. E o que isso me traz, queridos, e deve trazer para todos nós, é um santo temor de Deus. É um santo temor de Deus. Sabe por quê? Porque nós também somos seres humanos, e se a gente não vigiar a nossa motivação do nosso coração, podemos ter o mesmo final trágico que ele teve. Por isso que é importante vigiar a motivação do nosso coração. E nós vamos ver aqui nesse texto, agora, algumas características de quem não está vigiando a motivação do coração. Então, ao aprender essas características, veja bem, você poderá talvez se
se arrepender. Então eu quero mostrar aqui, olha, veja os resultados da motivação errada. Ou seja, características que mostram que bem provavelmente a motivação do coração foi desfocada. A Bíblia diz: enganoso é o coração. Então, gente, você acha que Saul sabia? A minha motivação não é pura mais, eu não estou fazendo as coisas só para a glória de Deus. Não, ele ainda achava que estava fazendo tudo para a glória de Deus. E aí que a gente tem que vigiar muito. Então essas características que eu vou relatar aqui, escuta bem, se você perceber alguma dessas características em você, isso é uma luz amarela piscando, uma luz vermelha piscando, ali te alertando que talvez a motivação do seu coração começou a ficar desfocado. Ou talvez te mostrar que no passado a motivação do seu coração já ficou desfocada. Tá? Então veja bem, a primeira característica é essa aqui, olha. Desobediência sutil às autoridades. Então, você já viu aquele tipo de pessoa que você fala para aquela pessoa: amado, né, um liderado, que você fala: amado, faz assim, assim, assim. Ele faz assim, assim e quase assim, mas muda só um pouco. Você já viu esse tipo de pessoa? Foi o que Saul fez. Ele obedeceu tudo que Deus disse através do seu líder Samuel, quase tudo, mas mudou algumas coisas. Já viu esse tipo de pessoa? Quando uma pessoa age assim, é bem provável que a motivação do coração dela já está começando a ficar desfocada. Outra característica que mostra que bem provavelmente a motivação do coração foi desfocado, essa aqui, olha: põe culpa nos outros. Você vai falar para a pessoa sobre o erro dela, e ela fala: não, eu sei que eu fui errado, mas olha, foi porque o fulano fez assim, o ciclano e tal. Então, né, quando Samuel fala, por que pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho, lá. Versículo 21, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois. Que era o rei desse povo? Era ele que mandava. Mas não, ele põe a culpa no povo, Então, realmente, você vê que quando alguém tem essa tendência, é bem provável que a motivação do coração dela já está desfocada, quando ela sempre põe a culpa nos outros. Não, eu errei, eu desisti de ser líder de célula, porque isso aqui, porque aquilo lá, porque isso aqui. Sempre ela tem uma boa desculpa, sempre a culpa é dos outros, ela nunca assume a culpa dela. Os outros, você nunca vai poder mudar os outros, sempre vai ter outros errados sobre você, abaixo de você, ao lado de você, mas você pode vigiar o seu coração e garantir que você não vai errar, só porque os outros erraram, você não precisa errar, você pode andar em vitória, Terceira característica que demonstra um coração que bem provavelmente ficou desfocado, olha só: muito sacrifício, mas coração rebelde. Muito sacrifício, mas coração rebelde. Olha só: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e cultos a ídolos do lar. Escuta bem, isso aqui é um princípio muito profundo. Muitas vezes as pessoas estão com muito sacrifício, trabalhando muito, dia e noite, estão envolvidos na igreja até o pescoço, mas lá no fundo o coração está rebelde. E quando eles só estão eles juntos lá ao redor da mesa, a serpente sai da boca, falam mal de todo mundo, falam mal dos outros, falam mal desse, falam mal daquele. É horrível. Isso é um sinal bem seguro que a motivação do coração já foi desfocado. Muito sacrifício, muito trabalho, mas um coração rebelde.
Sabe, deixa eu contar uma experiência que eu tive. Vocês sabem que muitos já ouviram essa história, então eu não vou contar os detalhes, mas eu, como solteiro, eu tive problemas bem sérios. E a história cumprida, eu finalmente tive a graça, só pela misericórdia de Deus e por causa de líderes tão amorosos e humildes e espirituais, eu acabei me abrindo com meu discipulador na época, que era o pastor Lucas. E eu confessei, eu como solteiro, pecados de namoro impuro, de masturbação, de pornografia. Foi horrível. E eu, então, saí do ministério por um período, e Deus me tratou profundamente. Profundamente. A história é muito comprida, né? Eu, como solteiro, lutei e sofri anos para vencer. Mas eu até acho que o pastor Lucas era para ter me tirado do ministério antes. Hoje eu entendo isso assim, eu não entendia todos esses princípios na época. Mas, quando eu voltei para o ministério, realmente aqueles pecados mais graves nunca mais voltei a cometer, e fui andando em vitória. E como solteiro, Deus me deu vitória sobre todos esses pecados, e ainda andei em vitória por alguns anos antes de casar. Casei andando em santidade, e até hoje estou andando em santidade, só pela misericórdia de Deus. Mas até hoje eu estou debaixo de cobertura, até hoje eu sou transparente com meu discipulador, até hoje eu não escondo nada, nem da minha esposa e nem do meu discipulador, não escondo nada, porque eu aprendi que nós não devemos só confessar os pecados, nós devemos confessar até as tentações. Não é pecado ser tentado, até Jesus foi tentado, mas eu aprendi que se eu confessar as tentações, eu nem vou cair no pecado, vou andar em vitória, eu vou vencer o pecado antes de cair nele. Então eu vivo assim, transparente, com meu líder, pastor Paulo Jeff, com a minha esposa querida. Agora, escuta bem, veja bem, eu estava agora casado, andando em santidade, nós não tínhamos filhos ainda, mas andando em santidade, e aí meu irmão Lucas foi para a glória, e aí foi decidido, e eu também fui um dos que decidi isso, né? Um dos que concordei, não foi eu que decidi, mas um que concordei, que o nosso novo líder deveria ser pastor Paulo Jeff, que era o vice-presidente da Missão Paz, e quando o Lucas, que era o presidente, foi para a glória, então o vice-presidente assumiu, e eu tinha certeza que era a escolha correta e certa. Então o meu novo discipulador era o pastor Paulo Jeff. Muito bem. Aí Lucas morreu e foi para a glória. Irmãos, algo aconteceu no mundo espiritual, e eu não me toquei que tinha alguma coisa a ver com ele morrendo e indo para a glória. Eu nem me toquei isso. Mas eu comecei a ser assaltado com tentações muito mais fortes do que antes. Muito mais fortes. Eu não caí nelas, graças a Deus. Mas tentações bem fortes. Eu não voltei a olhar pornografia, nada disso. Mas andando na rua, olhando, eu comecei a não ter tanto controle com meus olhos, com meus pensamentos, e eu comecei a clamar a Deus. Eu falei: Deus, eu já vi esse filme antes, se eu não vencer agora com meus olhos e meus pensamentos, eu sei que eu vou cair, então tenha misericórdia de mim. E eu chorei. Eu lembro que eu estava numa convenção muito grande lá em Goiânia, e a pastora Valnice Milomes tinha pregado aquele dia, e foi um fogo, e no final da pregação dela todo mundo foi orar, e oraram bem alto, bem alto. Eu aproveitei, eu ajoelhei e gritei a Deus, falei: Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. E aquela noite eu tive uma visão. Eu não sei se eu estava acordado ou dormindo, mas eu acho que eu estava acordado. Mas eu nunca vou esquecer a visão.
Nessa visão, eu vi eu feliz debaixo de um guarda-chuva, e alegre e feliz. E Deus falou assim: assim você estava, santidade completa, seu guarda-chuva, pastor Lucas, e você protegido, porque a Bíblia fala que os principados e potestades do ar, o diabo, anda procurando alguém para devorar, para lançar setas malignas do diabo, e você estava protegido, e as setas não estavam te atingindo. Mas aí, na visão, o guarda-chuva foi subindo para o céu. Ele falou: o problema é que o guarda-chuva subiu para o céu, e por isso que você está sendo atingido por essas setas horríveis do diabo. Aí, na visão, eu tive a audácia de reclamar, de discordar com Deus. Eu falei: não, Deus, mas eu não estou sem proteção. Eu tenho um novo guarda-chuva, eu tenho um novo discipulador, que é o pastor Paulo Jeff. E aí ele falou assim: você tem um novo guarda-chuva, mas você não está debaixo dele. E na visão, aí a visão ampliou assim, e eu vi um outro guarda-chuva flutuando no ar, e eu não estava debaixo dele. Aí eu, na visão, mais uma vez, discordei com Deus. Eu falei: não, Deus, negativo, eu estou debaixo dele sim. O Senhor sabe que de todo o meu coração eu amo ele como meu líder, e eu tenho certeza que é para ele ser meu líder, meu pastor, meu discipulador, e eu tenho o meu coração quebrantado e submisso a ele. O Senhor sabe disso. Ele falou: sim, eu sei disso, mas você não está sendo 100% transparente com ele, porque eu me abria completamente com Lucas, mas agora que eu estava com um novo líder, eu não me via na necessidade de falar todos os detalhes para ele. Quando Deus me falou isso, Deus falou: você não está sendo 100% aberto com ele, não está sendo 100% transparente. Eu falei: meu Deus. Aí eu acordei, ou eu não sei se eu acordei da visão, eu acho que eu estava acordado, mas aí a visão sumiu, e eu falei: é isso. E naquele mesmo dia, lá naquela conferência, no intervalo da conferência, né, eu e ele falamos inglês, e eu falei: Paulo, tem que falar com você. Você lembra aquele dia, né, pastor Paulo? E eu comecei a vomitar lá, e falar: eu estou sendo tentado, meus olhos assim, e com meus pensamentos assim, Paulo, falando, eu falando em inglês, mas tinha muita gente ao redor, era o intervalo, e o diabo pôs na minha mente essa mentira, né? E aí, alguém que entenda inglês vai ouvir seus podres aí, e eu pensei: até se estiver entendendo, eu não estou nem aí, porque é daqui para trás, porque daqui para frente, até nessas áreas, eu vou andar em vitória e graça, para a glória de Jesus. E Deus é minha testemunha. Isso já fazem muitos, foi antes da Priscila nascer, então fazem muitos e muitos anos. A Priscila agora tem 28 anos de idade. Deus que é minha testemunha, nesses 29 anos para cá, nunca parei de ser 100% transparente. E tem mais, eu só vejo em todas as áreas da minha vida, só crescendo. Agora, por que ele diz aqui que alguém que não está debaixo da proteção é como o pecado de feitiçaria? Por quê? O que o macumbeiro, o feiticeiro faz? O que ele faz? Com todo o carinho que eu falo, se tiver um macumbeiro, o nome de Jesus vai converter, aleluia. Mas escuta bem, com todo o carinho, nós que conhecemos a palavra, sabe o que o feiticeiro faz? O que o feiticeiro faz? Ele fica batendo no batuque, não é mesmo? Uga, buga, uga, buga. Uga, buga, uga, buga. E aí, o que ele está fazendo? Atraindo demônios, não é mesmo? Atraindo demônios. Aí o demônio possui alguém fica... Aí eles falam: pegou santo, mas nós sabemos que pegou demônio, atraiu o demônio. Quando você não está debaixo de uma proteção, o que você está fazendo? O diabo, as principados e potestades que estão procurando alguém para devorar,
É como se você estivesse falando: pode vir me pegar. E é o mesmo pecado da feitiçaria. E você está atraindo o demônio sobre a sua vida, sobre a sua família, do mesmo jeito. Já pensou nisso? Por isso que ele diz como isso é sério. Agora, outra característica de alguém cujo coração, a motivação do coração ficou desfocado, é o arrependimento falso. Arrependimento falso. Escuta bem. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volte comigo para que adore o Senhor. Você notou uma coisa aí? Nenhum momento ele pede perdão de Deus. Ele pede perdão só do líder. Esse é um arrependimento somente horizontal. Nós devemos pedir perdão da esposa, dos filhos, do líder, do liderado. Toda vez que a gente erra contra alguém, devemos pedir perdão. Mas o principal que deve nos preocupar é o coração de Deus. O arrependimento que é somente horizontal é um arrependimento falso. O arrependimento verdadeiro, ele inclui o horizontal, mas acima de tudo ele é o vertical. O rei Davi, em Salmo 51, versículo 4, quando ele estava arrependendo dos pecados horríveis, ele tinha cometido adultério, assassinato. O que ele diz em Salmo 51, versículo 4? Contra ti e contra ti somente eu pequei. Davi estava preocupado com o coração de Deus. Coração de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos líderes de célula, quando começaram a trabalhar, era só paixão por Jesus, paixão pelas vidas. Eles nem faziam questão de aparecer, mas depois eles querem ficar agradando o líder. Aí falha: me perdoe, meu líder, me perdoe. Cara, você não deve preocupar tanto em bajular o líder. Você deve preocupar com o coração de Deus. Se você está machucando ou não o coração de Deus. Contra ti somente eu pequei. Arrependei, pedi perdão. Vertical. Quinta característica que mostra que bem provavelmente a motivação do coração foi desfocado: desejo sutil de receber honra. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora. Veja bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, eu lembro, e até hoje a gente tem que ficar vigiando isso. Obviamente somos seres humanos, mas eu lembro quando Deus tratou bem profundamente no meu coração isso. Eu pastoreando aqui em Santarém, né? Você sabe que eu pastorei 24 anos aqui. E eu pregava no domingo, e Deus usava aquilo, e as pessoas comentando, e a transformação de vidas. E eu falava: toda a glória seja dada a Jesus. Nem fala no meu nome, fala em Jesus. Eu estou feliz com o que Jesus está fazendo. Mas aí, um dos domingos, talvez eu pedi a um dos meus copastores para pregar. E é claro que eu queria que meu copastor pregasse com sucesso. Então ele começava a pregar, e eu estava lá, elogiando. Yes, amém, vai. Eu feliz que estava pregando bem. Mas de repente começou a pregar bem demais. Todo mundo aplaudindo, gritando. E eu ainda por fora aplaudindo, mas por dentro meu coração errado, falando assim: menos. Eu sei que só eu, né, que passei por isso. Nunca você passou por isso. Deixa eu falar uma coisa. Sabe o que nós podemos fazer? Vigiar nosso coração e falar: sabe, para mim não é importante os aplausos dos homens, eu quero agradar a Deus. Talvez o meu supervisor está elogiando tanto aquele outro líder de célula, e eu já multipliquei muitas vezes mais, mas o outro que está recebendo toda a honra,
E você deve dizer: glória a Deus, isso é melhor para mim, porque se eu não estou recebendo o galardão aqui na terra, eu vou receber lá no céu. Eu não estou fazendo para agradar homens, eu estou fazendo para agradar a Deus. Eu estou fazendo para agradar a Deus, é para agradar o Senhor. Outra característica que demonstra que quase com certeza a motivação do coração foi desfocado é medo de aceitar desafio, falta de fé. A pessoa não tem fé mais para arriscar, para fazer coisas grandes, para crer no impossível, né? Foi o que aconteceu quando chegou o Golias. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O Saul ficou com muito medo. Por quê? Porque a motivação dele, do coração, estava errada. Então ele não tinha essa fé para aceitar desafios, para fazer coisas grandiosas, coisas poderosas. Porque quando você faz, não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Então Deus te manda fazer uma coisa louca, você fala: eu vou fazer. As pessoas falam: não vai dar certo, eu vou obedecer a Deus. Você vai ser muito humilhado e envergonhado. Eu não quero saber de mim, eu quero saber de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus e eu vou matar esse Golias em nome de Jesus. Quando a motivação do seu coração está certa, você derruba os Golias. E não gosta de ver os outros honrados. Eu não vou ler toda a história, mas você sabe, as israelitas, as moças, começaram a falar: Saul matou seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Saul ficou literalmente endemoniado. E falando nisso, essa outra característica de um coração desfocado, entrada de demônios. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. E por fim, a morte trágica. Eu não vou ler todo o texto sobre a morte trágica dele, mas ele tentou suicídio. Veio um homem, chegou lá também para acabar com a história, mas é muito triste, trágico, porque ele não se arrependeu. Por que o Samuel estava sendo tão duro com ele? Sabe por quê? Que o Samuel ainda estava crendo que ele ia arrepender, que ele ia dizer: Samuel, eu pequei contra Deus, eu preciso pedir perdão a Deus, mesmo que eu não seja rei mais, isso não é o mais importante para mim. O mais importante é que eu não quero machucar o coração do meu Deus. Aí ele nunca teria tido esse fim tão trágico. Existe uma solução, pastor Ebe, para alguém cujo coração ficou desmotivado, com a motivação errada, a motivação desfocada? Talvez, eu até falo isso com muito carinho, talvez tenha pessoas aqui que você sabe, ao analisar, você vê que você enquadrou-se aqui. Existe uma solução? É claro que existe. São 4 princípios muito fortes, preste atenção. Número 1, reconhecer que infelizmente muitas vezes houve a motivação errada. Tem que ser humilde e reconhecer isso. Segunda coisa, arrependimento profundo. Arrependimento profundo. Se quebranta, chora, se quebranta. Arrependimento profundo. Não vou poder aprofundar nesse item, mas é muito importante. Número 3, receba o perdão. Se você pediu perdão de todo o coração e arrependeu profundamente na presença de Deus, então receba o perdão dele, receba o perdão completo. Para de deixar o diabo te condenar. A Bíblia promete que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não aceite mais a condenação do diabo. Eu já desfoquei na motivação do meu coração muitas vezes, mas eu arrependi profundamente e falei: eu nunca aceito isso, eu peço perdão a ti, ó Deus, e ele me perdoou, tá? E a quarta coisa, induzir o seu coração
a ter a motivação correta. Você pode escolher a induzir o seu coração para ter a motivação correta. É uma escolha. Você já nasceu de novo, você é regenerado, o Espírito Santo mora dentro de você. Então, em Cristo, você pode dizer: Deus, a partir de hoje, não faço as coisas para as pessoas me notarem, não quero a honra dos homens, não quero a glória deles, eu quero a sua glória, eu estou fazendo agora só por amor ao Senhor e por amor às vidas, só por isso, não mais por amor a Deus, por amor às vidas e também para eu ganhar alguma coisa com isso. Não, eu não aceito. Eu estou induzindo o meu coração para fazer as coisas só por amor ao Senhor e por amor às vidas. Fiquem em pé, por favor.